E damos início a um projeto que, particularmente, ele é muito especial. Iniciar aqui um podcast, ele já vem de anos de desejo. E para você que está me ouvindo, é uma satisfação e fico extremamente lisonjeada. Primeiro que o convidado, ele é especialíssimo para mim, em especial. Logo mais apresento a vocês. E falar do Cash for Tributados é justamente, primeiramente, uma honra. E é um momento que eu vou poder compartilhar com vocês a experiência, o quão é maravilhoso o tributário, o quão é apaixonante essa área que nós precisamos de vocês por aqui. E claro, já falar de carreira, nós vamos falar de negócios, porque business é essencial para todos nós. E na bancada de hoje, apresento a vocês um cara fenomenal. Cearense, ele é professor, ele também é mestre em Direito, tem especialização em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho também. E olha, é uma insumidade quando a gente fala de CMS aqui do Ceará, em respaldo do Ceará, mas claro, com tanto conhecimento ele domina quase CMS do Brasil todo aí, você faz que se cuidem. Com vocês, que satisfação recebê-lo, Fernando Falcão, aos íntimos, doutor Falcão. Então seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, fico muito lisonjeada e muito honrada também com a sua participação por aqui. Espero que aqui a gente possa trocar muitas boas ideias e que você, particularmente, nos fale como é essa carreira. A temática do nosso dia, do nosso podcast de hoje, é como que é a carreira do advogado tributarista. Como que iniciou, como que foi a sua jornada, né? Esses longos anos por aí, e que a gente tem muito mais para trilharmos. Juntos, então é uma satisfação recebê-lo e conte um pouquinho pra gente de você. Natália, primeiramente, agradecer demais o convite, né? Muito obrigado. Eu que fico realmente muito lisonjeado com esse convite, né? Tributário é uma paixão, né? Tributário, como muita gente diz, é muito difícil. Não, muito difícil talvez seja, não sei, fazer um divórcio consensual no cartório, talvez seja mais difícil, né? Cada um tem a sua aptidão, né? Então, assim, tributário é uma paixão que nasceu de cedo, né? Quando eu comecei a fazer direito, eu venho da economia, fiz 4 semestres de economia e decidi abandonar a faculdade, fazer vestibular novamente para poder ir para o direito. E no primeiro semestre você já se apaixona, não tem como não se apaixonar, né? E com pouco tempo veio um concurso para a Secretaria da Fazenda aqui do estado do Ceará e eu tive que estudar tributário, no qual eu não tinha feito a disciplina ainda de tributário, mas tive que estudar, né? E daí começou toda essa paixão, né, pelo nosso querido direito tributário, né? Então, no seu caso, você vem ali do mundo dos concursos. Então, para você tributarista, para você concurseiro também que nos acompanha, isso é essencial. O amor, ele vem ali de forma paralela. Porque, normalmente, o tributário, ele vem ali na sua cadeira lá do seu 7º, 8º semestre, né? Então, a gente começa ali de forma antecipada. No seu caso, foi interessante, porque você já vem da economia, com certeza somou muito a parte da economia, depois muito a parte do financeiro. Então, juntamente para se tornar essa base sólida do tributário, para a gente conseguir entregar. E concordo com você demais, é muito mais fácil lidar com uma gestão tributária, uma gestão de tributos, de dívidas, de débitos por aí, do que um divórcio consensual. Não sei você aí do outro lado se você concorda com a gente, mas para você tributarista é essencial. E depois que nasceu essa paixão, esse prazer, como é que foi de fato, né, o seu início de carreira? Então, a gente pode acelerar um pouquinho ali durante a faculdade e tudo mais. Como é que se deu esse início de carreira? Você já entrou de fato no escritório, experimentou o mercado público, os órgãos públicos, passou no concurso? Como é que foi essa trilha? Eu passei no concurso, na época era agente arrecadador, o nome, né, do cargo era agente arrecadador. Eu passei nesse concurso, passei 11 anos na Secretaria da Fazenda, só que na primeira reunião, e eu lembro bem dessa situação, na primeira reunião, que foi na Regional Sul, no Crato, trabalhava em Campos Sales, e antes chamava delegado da região, e o delegado chegou e perguntou, disse, e aí, Fernando? Ele conhecia a minha mãe, foi uma coincidência, minha mãe era auditora fiscal também, né? E ele chegou e disse, e aí, vai seguir os passos da mãe? Eu disse, vou não. Eu vou ser PGE, eu quero fazer um concurso para PGE, para ter um valor fixo por mês, mas eu quero advogar, porque eu tenho paixão pela advocacia e minha meta é advogar, né? Então eu entrei na Secretaria da Fazenda pensando em sair, né? Mas a paixão foi grande, que eu também me apaixonei pela Secretaria da Fazenda, é um órgão maravilhoso,
é um público interno de excelência, sabe? Porque realmente se trabalha com gosto e com vontade mesmo, pensando muito no público. Claro, tem exceções, mas a regra são excelentes profissionais, né? E nesse meio termo eu acabei recebendo um convite para ser assessor do juiz da terceira vara da Fazenda Pública. Exatamente, ele precisava de um assessor que conhecesse, que fosse competente na área tributária, e um determinado professor da Universidade Federal acabou sugerindo meu nome, né? E eu fui ser assessor desse juiz, e lá a paixão veio à tona mesmo, gritante mesmo. E ele era muito incentivador. Ele dizia, Fernando, é fácil perceber no brilho, cara, dos teus olhos, a tua vontade, né, de advogar, cara. Tu gosta disso aqui. Pensa bem no que é que tu tá fazendo na vida. E aí eu criei coragem, planejei com a esposa, não foi, pá, vou sair. Não. Planejado, com calma, com cautela, para poder sair e não comprometer muito o financeiro da família. Afinal de contas, os dois eram auditores fiscais, né? Era uma renda boa para dentro de casa. E meu objetivo de sair, por mais que o pessoal pense, saiu para ganhar mais dinheiro. Não, sair para a realização de um sonho. Agora, fui muito abençoado por Deus que o faturamento melhorou, né? Mas a ideia não era essa, vou sair para ganhar mais dinheiro. Não, vou sair para realizar um sonho de ser advogado, né? E graças a Deus deu certo, já vamos aí para esse ano, são 22 anos de advocacia, né? E é assim um trajeto bacana, porque você quebra muita cabeça, quebra muita cara, mas tem que estar sempre se levantando. Tem que estar sempre se levantando. Não existe advogado que ganha tudo, porque nós não somos mágicos, não é verdade? Concordo. Concordo. E aproveitando esse ensejo, né? Já quem tem carreira, pessoal, são aí 2 décadas para contar muita história. Então pode ter certeza que ele vai ter aqui N casos, nós teremos um questionamento sobre isso, N casos para compartilhar com vocês. Justamente para que a gente entenda como é que funciona essa jornada. E que para nós também, digo até por mim, também já venho de pouco tempo, mas já temos 7 anos nessa área, nesse mercado. Então, a gente até brinca, né? Começamos novos, mas a paixão, ela já é ensurdecedora, ela puxa a gente, é interessantíssimo. Dentro da primeira causa ali, o Dr. Fernando, ele já iniciou dentro do ICMS. Então, ele já, quando vai para o contribuinte, a gente consegue ter uma correlação ali, entender, né? Entender um pouco da guerra fiscal de um lado e a defesa ali do meu contribuinte do outro. E aí a gente começa, qual é o primeiro passo, né? A gente sempre fala, Fernando, que tenho certeza disso, que você já ouviu muito essa pergunta, qual que é esse primeiro passo que a gente vai falar aqui pra galera e pra pessoa, pessoal, vai por aqui que dá certo, ou então sente o coração e vai também. Mas diga pra gente qual é esse primeiro passo. Natália, primeiro, você tem que entrar para ganhar, tem que entrar para vencer. Não dá para entrar de cabeça baixa, não dá. Certo? Tem que entrar realmente com vontade de dar o teu melhor, né? Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, né? Que ele diz que dê o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, tá? Então isso tem que ser um ritmo de vida, tem que ser um estilo de vida, né? Buscar dar o seu melhor. Buscar dar o seu melhor não é ser melhor do que o outro, é melhor do que o ontem e não do que o outro. É tentar sempre buscar se aperfeiçoar diariamente, né? Eu costumo dizer que você tem que estar preparado para as oportunidades. Quando eu comecei a advogar, interessante, Natália, só um parênteses interessante, eu não comecei a advogar no tributário. Interessante. Eu não comecei a advogar no tributário. Eu comecei a advogar com um colega, Dr. Nathaniel Silveira, que é um amigo particular até hoje, né? Nós começamos com ele eu comecei com ele na área de família, né? Família, inventário, sucessões, né? E aos poucos os clientes começaram a chegar com a demanda tributária, né? Obviamente, muitos amigos da Secretaria da Fazenda me indicando, e aí que começou a rodar toda a minha história profissional, né? Mas eu não comecei no tributário. Claro, a vontade era de começar no tributário, mas você não começa com cliente, vou abrir com um escritório aqui que eu tenho 10 clientes. Não, não é dessa forma. É verdade, a realidade é outra. Bem diferente, bem diferente. E eu gosto quando você fala, amo essa frase.
Então, essa frase que mexe muito com a gente, né? Faça o que você consegue nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores. Isso. Então, às vezes, a gente espera muito. Eu vejo muito, atendi já mentorandos, atendi também outros profissionais, que eles sempre esperam. E já digo, até por mim. Também já esperei. Quando eu comecei ali dentro do planejamento tributário, por exemplo, eu falei, nossa, eu preciso entender de negócios, mas isso vem com o tempo. Então, eu já quero atender o cliente X, eu quero atender a tecnologia. Poxa, eu vou precisar entender um pouco de tecnologia. Muitos aqui também sabem que eu venho do mercado de tributação de startups. Então, é um nicho muito específico dentro da tecnologia que é somado ao tributário. Temos discussões aqui de décadas. Uma recente sobre streaming e tal, que vem dos anos 90, dos anos 2000, em discussão. Vai ICMS ou cobre ISS? Então, que a gente vai é chancelado hoje, mas mercado, em termos de mercado. Então, esse primeiro passo, quando a gente visualiza, a gente sempre fala, veja os amigos, olha para dentro de casa, se você tem algum amigo, alguma amiga, comece naquele momento de imposto de renda. Quais são essas isenções, quais são essas possibilidades, e depois você vai abrindo para outros negócios. Muita gente já quer começar, já quero uma empresa. Poxa, às vezes, vai buscando ali busca o meio ali do seu estado, do seu município, do seu local de trabalho, enfim, e já começa. Pelo menos você vai sentir um desafio. Se você sentar para fazer um diagnóstico, faça um diagnóstico hoje de uma pessoa física acessando uma pessoa jurídica. Então, quando a gente pensa sobre isso, nossa, é um diagnóstico que a gente olha mesmo. Acessa primeiramente ali a primeira vez o portal ECAC. Como é que foi a sua primeira vez no portal ECAC? Depois acessar um ali da PGFN. Então, isso tudo, de fato, a gente aprende na marra e até hoje eu sigo aprendendo e não paro. Então, quem parou já perde tempo. Já perde tempo, já perde negócio. E quando a gente vamos caminhando, falamos bem aqui do primeiro passo, o que a gente vai. Agora, quando a gente fala sobre nicho, né? Você contou que começou ali direito de família, depois vai para o tributário. E o nicho? É uma segunda pergunta que eu recebo também bastante. Nath, eu quero começar, mas qual nicho que eu indico? Você vai para o ICMS? Você vai ser um especialista? Ou você vai começar como generalista? Qual a sua opinião sobre isso, doutor? Natália, eu penso que a gente tem que começar como generalista mesmo. Tá? Não dá para você começar já como um especialista. Tá? Assim, para chegar lá tem que roer o osso. Não dá para chegar no filé sem primeiro roer o osso, tá? Não dá, você não chega, você não começa pela cobertura. Você começa ali no piso. Você vai subindo degrau por degrau. Não dá para querer pular etapas, porque pode ser pior no futuro. Pode ser muito pior no futuro, tá? Veja bem, esse é meu posicionamento, né? Com o tempo você vai buscando a sua especialidade. Não é normal você terminar a faculdade e já saber assim especificamente o que é que você quer. Tá? Não dá. Eu posso dizer assim, não, eu vou querer área tributária. Tá, mas você tem certeza que você tem como abraçar esse nicho de mercado de imediato? Então começa no que aparece, tá? Se você não souber, faça parcerias, mas não dispense, não é tributário, eu não quero. Não, porque você vai ter experiência em outras áreas, tá? No processo que você está, por exemplo, vamos supor aqui eu já comecei com um divórcio, mas não quero falar mais de divórcio, não, que não é um bom assunto, não, né? Não, então... é muito delicado. Tá? Mas vamos aqui no uso capião. Você já começa a entender um pouco o processo em si, o processo civil, né? Você vai ter que estudar. Você vai ter que se debruçar sobre a matéria, né? Então, no tributário, aos poucos, você vai entrando, tá? Eu fazia muito direito imobiliário, né? Inclusive, abri uma imobiliária para a minha época, né? Eu disse assim, eu tenho que, enquanto eu não chego no filé, né? Enquanto eu ainda estou aqui roendo o osso, eu tenho que ser remunerado, né? E um cliente me chegou e disse, Fernando, tu tem que administrar que eu tenho aqui X imóveis. E eu disse, agora, o que é que eu vou fazer? Fiz um curso, aprendi, né? Comecei, e você vai aprendendo na marra, no dia a dia. Você usou o termo na marra, eu adorei, porque entrar no ECAC, você realmente entra na marra e começa a aprender a destrinchar cada ponto. Não dá para dizer assim, mas eu não gosto de tecnologia, então passe a gostar. Então passe a gostar que você vai precisar, né? Você não pode fazer só o que gosta. Você tem que gostar do que está fazendo, né? E aquilo ali é necessário. Então você vai fazer porque há necessidade de fazer, né?
tá? Então, assim, e com o tempo, você vai se especializando. Eu acho que é necessário se especializar. Não dá para ser generalista. Generalista é um começo. Bom, se você conseguiu ou consegue, ou acha que consegue começar já como especialista, show de bola. Não é a realidade da maioria. Não é a realidade da maioria. Não dá para começar como especialista. Ao longo dos anos você pode sofrer algumas alterações, né? Eu particularmente, eu adorava direito penal, né? Adorava direito penal, estudava muito direito penal, mas nunca tive vontade de advogar na área penal. Eu pensava no civil e no tributário, né? Excelente. Acabou que eu juntei o tributário com o penal, né? Aí ficou ali dentro do crime contra a ordem tributária. Pois é. Você maneja bem. Pois é, então deu para conciliar os dois, mas assim, não era quando comecei, não comecei com tributário. Comecei com família, com inventário, com sucessões, e aí depois começou a aparecer as causas tributárias, você vai se especializando, precisa ser remunerado, e aí a pedido de um cliente, acabei entrando nessa área imobiliária de administração de imóveis, e depois parei, porque eu disse, não vai dar porque o tributário está crescendo muito, e eu preciso fazer bem feito. Eu não estou conseguindo fazer os dois bem feito. Então, passei a carteira da imobiliária para um colega, né, para ele poder administrar e dar continuidade. E aí sim, aí eu me dei ao luxo de ficar somente na área tributária, né? Falcão, tem um ponto interessante que quando vem essa pergunta assim, Nath, é melhor começar como generalista ou especialista? Outro dia eu estava nas redes sociais e eu vi um termo que me chamou muita atenção. É interessante que nós sejamos nexialistas. Ou seja, eu preciso, aí chegou uma demanda de ICMS. É ultra específico. Agora, quando eu vou para um ICMS de FAO, aí já é mais específico ainda. Sim. Então, é normal que a gente precise entender e somar um pouco, né, desse nexo mesmo, no sentido de pegar essas fontes do direito, essas bases primordiais, entender dos princípios, da base mesmo, tem uma base muito, muito interessante, porque depois, com o tempo, a gente não vai tanto em manuais, certo? Sim, mas perfeito. Depois, quando a gente começa a entrar nessas causas, por exemplo, é normal que o seu Google Chrome da vida, por exemplo, tenha 50 abas. Por quê? Você começa na Constituição Federal e termina num decreto. Um decreto legislativo lá do estado, tal. Então é normal que você tenha. Se você não chegou, você está fazendo errado ou ainda não chegou esse momento para você. Porque vai chegar. Concorda? É normalíssimo. Total, é isso mesmo. Você vai ter muitas abas abertas. Com certeza. Você começa a fazer pesquisa. E quando você menos espera, você está ali com 30, 40 abas abertas, com certeza. Se não tem ainda, você vai chegar, creia. Vai chegar, não é desesperador, então saiba que você está realmente no caminho certo. Então, de fato, quando a gente fala do tributário, ele é um universo. Quando a gente une, a gente faz esses nexos mesmo, no sentido de, poxa, Nath, eu preciso entender o civil, dominar bem o empresarial, saber... Preciso abrir uma hold, né? Outro dia eu fui questionar, Nath, porque eu quero iniciar uma hold. Falei, mas vai a mista, vai a pura? Aí a pessoa, meu Deus, para onde que eu vou? Falei, mas a gente forma as bases daquele momento. Sim. Então, chegou o cliente, faz a postura, entrega segurança depois, lá na sua casa, lá no seu home office, lá no seu setup da vida, aí sim você vai começar a formar suas teses e tudo mais. Mas, primeiro momento para o cliente, entregou segurança. Entreguei segurança, fechei o contrato, aí eu vou para entrega. Aí eu vou para tantas abas, aí eu vou ligar pro Falcão, vou ligar pra Nath, vou querer fomentar ali a minha turma das parcerias, que hoje é essencial. Então, não perca o negócio e já comece, de fato. Todo mundo, nós também temos medos. Chegam umas demandas ali que eu tremo na base. Não vou mentir para vocês, não. Acredito também que o Dr. Fernando, eu acredito que até o nosso último dia de trabalho, se a gente em algum momento não sentir mais, ou perdeu o amor, perdeu aquele tesão ali de fazer acontecer, Sim. Ou então não faz mais sentido. E a gente busca outros sentidos, né? Busca outros propósitos da vida, enfim, que a gente temos o propósito essencial, no meu caso, ser feliz. E um segundo momento, no dia a dia, a gente vai fomentando, né? Que de fato, espero eu morrer tributarista, porque realmente é apaixonante, mas é desafiador diariamente. E aí a gente chega em 3 dicas, né? O que você daria de 3 dicas aí pra galera? Dica número 1, né? Por onde a gente já começou, já trilhamos ali uma jornada, um caminho.
estamos lidando ali com uma carreira ali de fato, então ter uma base muito sólida para depois a gente fomentar aí mais e atingir mercado também de fora. Então 3 dicas aí pra galera que já iniciou de fato na área e quer aumentar mais clientes, por onde que eu começo a aumentar mais clientes e tudo mais, Falcão. Joia, pergunta boa pra caramba, que não é fácil, tá? Não é fácil de ser respondida, mas eu queria voltar só um pouquinho, porque você usou um termo que eu queria falar um pouco sobre isso. O direito tributário, tá? E o advogado em si, na verdade, não só o advogado tributarista, né? Mas o direito, ele é interdisciplinar. Tá? Então eu não posso ficar exclusivamente no tributário, eu tenho que continuar estudando tudo que está ao redor do direito, conhecendo, que não se aprofunde, né? Mas que você continue lendo, entendendo, vendo o que é que tem de movimento diferente nessa área para que você possa compreender mais esse jogo com outras disciplinas. O direito é um só, né? Por uma questão meramente didática, a gente separa em tributário, penal, civil, blá blá blá, né? Mas ele necessita de, você falou em holding. Holding, você precisa de um tributarista, um contratualista, de um direito de família, um sucessório. Contador. Um contador, sim. Né? É muito interessante. Recentemente, aí vai um caso prático bem rapidinho, porque está muito recente, né? Eu e uma colega de escritório, doutora Mirella, né? Excelente profissional, nós estávamos com um caso de ITCD, tá? Em Pernambuco, um inventário, né? Nós pegamos ele em andamento e a pessoa que tinha começado, com todo respeito ao profissional, mas foi como se fosse, não, isso aqui é muito simples e muito fácil, porque vai ter uma doação, vai ter... Gente, não é nada fácil, você tem que sentar e, como eu digo, desenhar. Direito tributário tem que ser desenhado mesmo, porque um erro ali pode dar um prejuízo grande, né? E aí eu entro o quê? Eu entro com o ITCD. Não, mas o ITCD é claro, pô, tô falando aqui do inventário, vai ter um ITCD. Tá, mas vai ter o ITCD do inventário por causa mortes, só que você fez uma doação e fez uma doação de forma equivocada e agora você vai ter o causa mortes e a doação. Você vai sofrer 2 tributações por conta de um planejamento que poderia ter sido melhor preparado, né? Então, assim, veja como é bem vasto, né? Para você fazer o inventário é bom que você tenha os 2. É bom que você tenha um profissional na área sucessória e um profissional tributarista também, né? Caso queira mexer um pouquinho mais, não ser o basicão. Não, vamos aqui dividir partes iguais, um para cada um, tal, acabou. Não é isso. Certo? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos lá, você me pediu 3, né? 3 dicas. Você me pediu 3 dicas. Tem uma que eu gosto sempre de falar sobre ela, e eu falo muito isso em sala de aula, que não tem absolutamente nada a ver diretamente, tá, com o direito, tá? Mas tem a ver com o nosso dia a dia. Primeiro ponto para um advogado, na minha ótica, como eu penso, para ele ser bem sucedido, primeiro, é tratar todo mundo bem. Tá? Seja do funcionário mais simples, seja o presidente da empresa. Tá? Todos devem ser tratados de forma muito cordial. Tá? E isso tem que ser, mais uma vez, um hábito. Eu disse, mas eu não tenho esse hábito. Crie! Desenvolva esse hábito. Aí pode parecer falso. No começo pode sim, mas com 1 semana, 15 dias, eu te garanto que tu já entrou no ritmo. Fala com todo mundo. Fala, não deixa de falar, não deixa de conversar. Eu brincava muito, porque eu dizia que meu escritório passou muitos anos no Shopping Aldeota, e eu dizia que os caixas do supermercado do Pão de Açúcar, ali do Shopping Aldeota, e os empacotadores, todos me chamavam pelo nome. Todos, sem exceção. Você cria o hábito de realmente tratar todo mundo bem. Como é que se fecha contrato, Natália? Para fechar contrato, você precisa de 2 coisas bem simples. Você precisa mostrar para o seu cliente que você tem domínio sobre a matéria, sobre a demanda que ele está trazendo. Preste atenção, gente, isso é importante pra caramba. Olha só. Primeiro eu preciso demonstrar domínio, segurança no que eu vou falar com ele, segurança naquela matéria. Segundo, empatia. Empatia. Essa empatia, ela começa com o treino.
esse número 1 aqui de você ser simpático. Porque se você chega numa mesa para fechar contrato e você se demonstra todo superior, eu sou tal, todo. Cara, você pode gerar uma antipatia. Pô, esse cara é um profissional top. Mas o relacionamento desse cara parece que é truncado pra caramba. Não vai, não rola. Não rola. Sabe? Não adianta usar termos mega técnicos numa mesa de reunião. O cara não vai entender nada. Então você tem que falar o beabá de forma bem tranquila, bem simples, dizer para ele o que é aquilo ali, qual é a dor dele e o que é que eu tenho para melhorar aquela dor dele. Se eu não puder curar, eu tenho que pelo menos amenizar a dor dele. Né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é esse, é o tratamento, é o relacionamento com pessoas. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Segundo ponto, buscar realmente se especializar. Eu penso assim que ela é essencial. E terceiro, divulgue seu nome. Hoje, rede social tem a 3x4 aí para você mostrar para que foi que veio. E cuidado com rede social também, porque o que eu vejo é muita gente tentando fazer esta divulgação do nome, só que acaba, na verdade, negativando o nome na rede social. Então, muito cuidado com o que se fala, como se posta, os embates, né? Rede social é maravilhoso para você criticar e ser criticado. Então, muito cuidado para não entrar nesses embates totalmente desnecessários, onde você sai do nada para canto nenhum. Tá? E ter foco realmente naquilo que você está querendo. Fernando falou muito vago. Está muito vago, esses 3 pontos estão muito vagos, mas veja só, são pontos que você tem que pegar para tentar desenvolver. São pontos necessários. Eu não gosto, nunca fiz e acho que Deus abençoe para eu nunca precisar fazer, sair bater em porta do cliente oferecendo. Tá? Bom, respeito quem faz e talvez seja até uma falha minha, não conseguia, não sei, né? Mas se você desenvolve um bom trabalho, não pisa na cabeça de ninguém, mas não pisa mesmo, não fura o olho de ninguém, tá? Eu penso que acaba vindo para você, sabe? Num tempo que não é seu. Você não pode dizer, eu já estou aqui há 2 meses. Tu está aqui há 2 meses? Calma, amigo. Calma, vai devagar, faz a tua parte com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Vai fazendo. Tem um negócio muito interessante, Natália, que eu lembrei agora assim, do nada. Sabe que eu sou aperreado meio doidinho, né? Então, de vez em quando eu vou parar tudo para falar outra coisa que não tem nada a ver, né? No começo da advocacia, eu estava no escritório de um grande colega, que é parceirão até hoje, por sinal, agora há pouco eu estava com ele, que era o Ivan Lima Verde, né? E eu estava no escritório deles e o pai dele, o Ivan Lima Verde pai, chegou para mim e disse Fernando, cavalo selado passar, monte. Porque você não sabe se o cavalo selado vai passar novamente e quando é que ele vai passar. E eu refleti muito sobre isso e vi, olha, de fato é verdade. Mas tem um detalhe, você precisa estar preparado para montar no cavalo. Se o cavalo selado passar e você montar de qualquer forma, você pode estar dando um tiro no pé, né? Então o que é que eu digo? Preparação, cursos, mais cursos, não para de estudar. Eu digo para os meus filhos assim, gente, sabe quando é que nós vamos parar? Vocês vão parar de estudar, sabe quando é que eu vou parar de estudar? Só no fechar dos olhos. No fechar definitivo dos olhos, ali eu paro de estudar. Porque a vida é isso, você está sempre... mas você está lendo um livro. Aquele livro ali, ele está me dando algum tipo de substância, pode estar certo disso. Você consegue extrair... Né? Nossa, tu está entendendo? Não sei se eu estou conseguindo... Com certeza. Transmitir, sabe? Você não pode ficar de braços cruzados, sabe? Porque, por enquanto, você não tem muitos clientes, não tem... Cara... Produção, você todo dia tem que chegar no final do dia assim, o que foi que eu produzi, o que foi que eu fiz de positivo hoje para o meu crescimento, sabe?
Eu li o quê? Um artigo? Show, maravilha. Eu li uma jurisprudência? Joia. A tua área é tributária, joia. Mas eu li algo sobre, sei lá, diz aí qualquer direito aí que não tem nada a ver com tributário. Eu estou procurando aqui, não encontro. Quase tudo tem alguma ligação, né? Não, mas tudo tem ligação, não tem como. Tudo a gente paga tributo. Esses dias vieram falar do direito marítimo. Eu falei, mas é onde mais tem no sentido do exterior. Então, né, no sentido das cargas. Gostei demais desses 4 pontos. Então, turma, para você do outro lado, ponto número 1, seja cordial. Então, a cordialidade, ela é uma base extremamente sustentável. E eu falo isso também por mim. Gosto muito, de onde eu chego, onde eu saio, eu sempre sou extremamente cordial com todo mundo. Não gosto de não ser, porque já é uma coisa, já é muito meu. Então, normalmente eu vou chegar com um sorriso pra você, se eu não estiver sorrindo, talvez não seja aquele meu dia, mas normalmente eu sempre estou sorrindo, porque a vida é sobre isso, sobre sermos felizes e fazer o outro também feliz, que é essencial. E a cordialidade, ela se torna mesmo base para qualquer negócio que você for realizar. Questão do segundo ponto, no sentido de você ser especialista. Quando a gente fala sobre isso, justamente a prática, ela vai trazendo isso para nós. A prática, justamente com as oportunidades. Nath, eu quero entrar no posto de renda, eu quero entrar no mundo do ICMS, eu quero ser o fero do ITCD. Então, você vai dominar isso em termos nacionais. Quando você vai... A não ser que você queira muito atuar também com planejamento tributário e por aí vai. O planejamento tributário tem um viés ali de business, negócio muito grande. Então a gente vai muito além, muito mesmo, digo por conta própria, do tributário. O tributário, ele é um pontinho, a pontinha do iceberg, mas olha, deixa eu te contar que é uma pontinha do iceberg importantíssima, porque um desvio, a gente pode ou aumentar o negócio ou quebrar o negócio. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque também somos corresponsáveis. E quando a gente fala também no sentido... Falamos muito bem sobre a cordialidade, falamos muito bem sobre o sentido da especialidade e para você nunca parar de estudar. Então tem 2 momentos. Eu tenho o momento do dia D, a gente sempre se prepara para o dia D, mas e na hora H? Eu vi o JJ falando sobre isso e eu achei sensacional. O que é a hora H? Se eu chegar hoje no Fernando e falar, Fernandinho, por favor, vamos ali apresentar. Chegou um cliente aqui, uma demanda de CMS brabíssima, preciso de você. Ele estará pronto para a hora H. A hora H, ela nos pega de surpresa. Agora, o dia D, estamos em preparação. O dia D, eu vou para uma prova oral, vou realizar ali uma audiência, uma oralidade, uma sustentação oral. É o meu dia D, a gente se prepara para ele. Mas a hora H, meu amigo e minha amiga, se você não tiver preparado, não tiver postura, o cliente, do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Então, estejamos sempre preparados para a hora H, que aí sim a gente consegue fechar mais, melhores contratos e vai muito bem. Você tocou num ponto interessante sobre o comercial, então a gente entende tecnicamente sobre o inbound marketing, que é esse conteúdo nas redes sociais e é onde nós nos posicionamos, e o famoso outbound, que é a famosa lista fria, né, que a gente tem que ligar ali para o meu cliente, pegar uma lista, ir atrás, tudo mais. Os 2 âmbitos, eles são essenciais comercialmente falando. Então vai muito pra galera no sentido de, Nath, eu não tenho nada, então ninguém vai ficar aqui esperando e vai bater a sua porta magicamente algum cliente. Então, aonde você for, aonde você sentar e a mesa que você sentar à mesa com alguém, sempre se presente. Sou tributarista, a pessoa vai falar, tributarista? Eu falei, eu mexo com o seu imposto de renda. Imposto de renda, você vai lembrar de mim do seu imposto de renda. Caiu na malha fina, me liga. Não caiu na malha fiscal, me liga também. Então, tudo é oportunidade que nós plantamos também diante do mercado. Então, aqui 3 não, foram 4 dicas essenciais. E realmente estudar. Não pode ser hipótese alguma que você trabalhe com uma carga pesada. Para mim é muito custoso. Normalmente uma sexta à noite, um sábado à noite, estamos lendo algum artigo, domingo. Isso já é essencial em nossas vidas, pelo menos na minha, acredito também nas de vocês. Então é comum. A gente pega o celular, faz uma leitura, faz o posicionamento e tudo mais é extremamente bem-vindo. Certo? Nós estamos caminhando bem, são muitas, eu acredito que a turma também vai deixar perguntas aqui para o segundo momento. Agora me fala, com tanto amor, tanto paixão, qual foi, hein? Uma causa, assim, que mexeu muito com você? Seja o desafio que falou, meu Deus, essa causa aqui, ela é do meu ápice na minha jornada, né? Você teve 1, 2, conta aqui pra gente. Eita, vamos lá. Deixa eu me lembrar agora aqui, porque... Bom, eu de imediato, assim, me vinha à cabeça duas situações, tanto uma tributária e uma crime contra a ordem tributária, né? A tributária foi uma das minhas primeiras ações, foi em 2003,
uma mudança de entendimento, tá? Simplesmente não teve nenhuma alteração legislativa, por incrível que pareça. Não teve nenhuma alteração legislativa, nada disso. O que houve foi no COTEP, que é um grupo do Confaz, né, onde eles passaram a ter um entendimento diferente do que era o tradicional. Tá? Era uma operação de leasing internacional, tá? Onde era comum não cobrar imposto por ser uma operação de leasing. Né? E leasing não é fato gerador do ICMS. Então, joia, tranquilo, só que aí um grupo de trabalho, me lembro bem, GT33, não sai da minha cabeça. Grupo de trabalho 33 do COTEP de 2003, né? Saíram com um entendimento de que naquela hipótese, seguindo a Constituição, já que era uma importação, tinha que ser tributado. E isso muita gente com importação a caminho. E um determinado cliente, eu estava começando a advogar mais firme no tributário, né? Como eu disse, quando eu comecei foi muito na área de família, inventário, sucessões, tal. E foi uma matéria que eu tive que estudar muito. Tive que estudar muito mesmo. Lembro que nessa época eu estava fazendo especialização em Direito e Processo Tributário, né? E o professor tocou nesse assunto em sala de aula. E eu ousei, porque o professor era um top professor, um cara extraordinário, hoje um colega, né? E ele, quando falou, eu disse, professor, mas esse caso, eu tive um caso parecido que envolveu essa matéria, tal, eu estudei muito, o grupo de trabalho, ele mudou o entendimento, tipo assim, numa segunda-feira, na sexta-feira chegou a máquina do meu cliente, tá? E aí ninguém estava preparado, não fazia parte do custo da importação, tá? O ICMS. E era um valor muito significativo mesmo, né? E só tinha uma ação dessa no Brasil, que era uma ação em Curitiba, que tinha sido apresentada com pouquíssimo tempo da mudança de entendimento, né? Então, a nossa ação foi a segunda do Brasil sobre esse assunto, né? E eu lembro que tive que virar a noite estudando, mas aquele assim, dedicação total, assim, não falem comigo, me esqueçam que eu tô... Você tá focadaço. Eu tô full time aqui nessa questão, tá? Graças a Deus obtivemos êxito na causa, mas o interessante, e o dono da empresa só soube isso, está com pouco tempo, está com poucos anos que ele soube disso, que tinha sido uma das primeiras vezes que eu tinha tirado férias. Então, eu fiz a causa dele, deu certo, a liminar saiu, e eu entrei de férias com a esposa e o filho. Nós tiramos 7 dias na Bahia, esqueci agora o nome. Eu me lembro que era o Resort Canabrava, em 2003, eu não lembro qual era exatamente a cidade, né? E nesse momento o cliente liga novamente, que eu estava com 3 dias lá, eram 7. No terceiro dia ele me liga e diz, Fernando, chegou outra máquina, Fernando. E deu o mesmo problema. Tu tem condições de me atender hoje, final de tarde? Eu disse, doutor, hoje não. Mas amanhã de manhã, 2 horas da tarde no escritório, eu tô lá te esperando. Não falei para ele que eu estava de férias, não falei para ele que eu tinha saído, nem nada. Começando a advogar, não podia me dar esse luxo, né? Minha esposa olhou para mim e disse, amor, tu fica, que eu vou, um bate e volta. Eu vou, atendo e volto. Ela disse, não, eu vou também. E encerramos nossas férias. Então, assim, a advocacia tem isso, você não tem hora, né? Pelo menos quando se começa, não. Exato, são boas surpresas, né? Que Exato. a gente recebe ali no dia a dia. Exatamente, e foi uma matéria muito bacana mesmo, porque nós tivemos êxito, tanto em primeira instância, depois confirmado em segunda instância, em um dos processos. O outro ainda, até hoje, não terminou ainda. Nossa. Nós estamos aí perto de completar 21 anos de processo, né? Esse outro ainda não terminou, mas está próximo, tá bem perto. E o outro que eu te falei do crime contra a ordem tributária, era uma questão que eu falava muito no escritório, muito, e juntamente com uma colega de escritório, Jamila Braga, nós começamos a estudar essa matéria e redigimos do jeito que eu falava. E era negado. Toda vez era negado. Até que um belo dia,
quando saiu a sentença, saiu nos moldes daquilo que a gente tinha comentado na nossa petição, aquilo que a gente tinha falado na petição, que era de fato uma tese mesmo, que eu não procurei em STJ, procurei em STF, procurei em doutrina e não tinha encontrado. Era uma interpretação nossa. E aí você não tem ideia, é a hora que os honorários se tornam pequenos, porque o prazer está na solução da causa. Está na solução. Puxa vida, encontramos a solução. Deu certo, anos e anos e anos discutindo a mesma matéria, até que passou a ser melhor compreendida e passaram a concordar com o nosso posicionamento, que foi bem interessante. Então, assim, esses dois momentos para mim foram momentos assim marcantes. E esse do crime contra a ordem tributária que eu estou te dizendo em coisa de uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Muito recente. Recente, muito recente, mas assim, inesquecível. Então foram 2 casos assim, de fato, inesquecíveis. Eu imagino também que todo mundo vai ficar muito ansioso, né? Até para entender um pouco mais, para passar por isso também. Então, independente do momento em que você se enquadra, eu acredito que tenhamos se somado de forma muito positiva para você que aqui nos acompanha, o nosso ouvinte. Então, de fato, estamos aqui já terminando esse nosso primeiro momento. Eu acredito que passou muito rápido para você que está do outro lado. Já estamos chegando ao fim. Agora vai subir a vinheta, né? Que pena. Mas, doutor Fernando, que satisfação recebê-lo. Eu espero que possamos conversar cada vez mais. Com certeza teremos parte 2, porque a gente tem muito o que falar, com toda certeza. E, assim, de coração mesmo, deixa um recado para a galera. Pronto. Primeiro, gratidão. Obrigado pelo convite, né? E o recado, assim, que eu queria deixar é a primeira dica que eu dei. Foi o primeiro ponto que eu falei. Nós temos, o advogado, né? Ele tem que compreender e internalizar essa necessidade mesmo, tá? De tratar bem todos, indistintamente, e se envolver profissionalmente com a causa em busca de solução, não é emocionalmente. Se envolver emocionalmente, pede para outro profissional seguir a causa, porque aí você já misturou as coisas, já misturou, né? Então, esse ponto de você tentar ser empático e criar o hábito de fato, falar com todo mundo, conversar com todo mundo, ser compreensível, ninguém precisa ser igual a você, né? Tratar todo mundo bem dentro dos limites normais e naturais, né? Eu acho que seria isso, Natália. Muito feliz por ter participado desse podcast. Fernando. Muito agradecido. Estamos todos aqui lisonjeados e honrados pela sua participação. Espero te encontrar novamente de forma breve. E para você que nos acompanhou, que satisfação. Um fortíssimo abraço. Te encontro no próximo episódio. E a gente estaremos sempre conversando aqui sobre esse tributário e o mundo dos negócios que cada vez mais está quente e precisando de você aí juntamente com a gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.